E aí, bro? Tem uma aqui, outra aqui, cara, que fala assim: certa vez eu e minha esposa assumimos a liderança de uma igreja no G12. Tu conhece bem isso, Caio? E também as práticas associadas a este modelo de igreja. Não tínhamos a intenção de hipnotizar as pessoas, mas sabíamos que se a música fosse correta e se a palavra tivesse a ênfase correta, e se eu começasse o culto dizendo que, aspas, hoje Deus vai fazer grandes coisas, fecha, já era, cara. Já tinha, todo mundo tava... Isso, lançou a bomba. Hoje eu consigo ver o que era aquilo. Mas na época eu sentia que estava fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Mas tinha que dar uma mãozinha a Deus, dar uma condicionada. O Espírito Santo está precisando de ajuda. Isso, então a gente ajuda o Espírito Santo. Eu fui pregar numa igreja de um pastor amigo, e ele me disse: bom, você vai pregar em determinado momento, mas até lá nós vamos preparar o ambiente para que o Espírito atue, para que eles possam estar preparados para ouvir a palavra. Rapaz, foi duro aguentar até a hora de começar a poder pregar. Era um tal de receba unção, e todo mundo massificado, estimulado a tomar posse da unção. Era unção disso, unção daquilo outro. Eu já estava quase recebendo a unção de ir embora, porque eu já não suportava aquele negócio. Mas é tudo preparado. E os grupos de louvor, o louvor é hábil a criar esse clima. Criar o frenesi. O frenesi. Criar o extremismo, o histerismo, o transe, e vai. Não tem nada, é só repetição para cá, repetição para lá. E o povo vai ficando, as mentes vão ficando ocas e vazias, preparadas para a semeadura do engano. E aí, brother? Eu fui uma vez, Caio, quando eu fui recomendado pela minha mãe, que ela falou pra mim, todo mundo conhece uma história assim, ela falou assim: procura a igreja, bro, qualquer coisa, você tá mal. Aí eu fui procurar, ter uma igreja lá perto de onde morava, que é igreja católica, né? Aí eu queria ir lá tocar baixo e tal, falei, vou tocar baixo aqui, pra mim ficar no esquema. Aí ele falou que eu tinha que fazer um curso, não sei quanto tempo eu tocar baixo. Não dá. Não, derrota. Eu tenho que fazer curso de quê? Eu sou filho de Deus de nascença. Eu nasci filho de Deus, né? Aí eu fui numa reunião lá do... como é que chama aquele movimento da igreja católica agora? Renovação carismática. Minha mãe ficava falando: vai na carismática, você vai gostar. E o pessoal começou, Caio, e legal, até um pedaço foi legal. Depois eles começaram a deitar no chão. Aí rolava de falar em língua, o cara ficava fazendo uns negócios estranhos. Eu falava: gente, o que está acontecendo aqui? Esse pessoal tá meio doido. Aí eu não voltei mais não. Falei assim: a missa é patética, esse negócio aqui tá meio doido. Então eu não vou conseguir nenhum dos dois. Isso foi antes de eu te ver lá no La Salle, né? Que eu te dei 20 minutos. Foi. Eu vou dar 20 minutos para esse barbudo ver se ele me derruba. Né? Aí eu tô aqui, enfim. Porque eu falei isso, porque o final do cara do G12 tem um pouco a ver com isso. Ele fala assim, né? Ele conta que hoje eu consigo ver o que era aquilo, mas na época eu sentia que estava fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Né? Foi aonde a gente parou. Aí ele comenta assim: mas sempre fui comedido nisso porque sabia que minhas ações tinham um efeito eterno. Aí ele conta uma história. Mas uma vez chegou uma mulher e veio nos 4 cultos seguidos. E no final ela me disse: eu não volto mais aqui, a sua igreja é muito fraca. A mulher falando: na Universal eu caio em todos os cultos, mas aqui já fazem 4 cultos que eu venho, nunca caí. Aí ele volta e fala: é mole, Caio. Essa mulher podia ir lá naquele negócio lá da igreja católica, tu vê que ela vai ficar feliz. Ela fica no chão lá o tempo todo. Na década de 90, quando o Benihim começou a ser trazido aqui ao Brasil pela Donep, e que começou aquele negócio de gira paletó, e joga, e derruba, e sopra, e cama de gato empurra o sujeito, e todo mundo queria cair, eu me lembro de pessoinhas que eu ouvi várias vezes dizendo assim: vai ter uma reunião ali, vamos lá porque eu tô doida para cair. Então a pessoa já ia querendo cair. Caraca, velho. É como uma pessoa que vai para trás do trio elétrico querendo transar. Já vai preparada para cair. Não tem outra alternativa. Eu vou cair, cai. Acabou. Eu lembro nessa fase dos anos 90, Benihim e tudo mais,
Eu, no começo dos anos 90, trabalhava numa rádio que era ligada a uma dessas histórias. E eu estava fazendo uma cobertura de uma transmissão de culto lá. Acho que era aquele cara, Colin Guy, que estava lá. E aí o líder lá da igreja chamou um cara que estava no PA, onde eu estava fazendo a transmissão para a rádio. O cara desceu correndo e foi lá. Quando ele voltou, ele avisou para o operador de som: olha, ele vai, daqui a pouco, depois de determinada frase, ele vai assoprar o microfone. E ele pediu para que nesse momento você aumente o volume no máximo, porque isso vai causar um impacto. E foi o que aconteceu. Isso foi uma das razões, não, claro que não foi a única, que me fez, olha, aqui não é realmente meu lugar. Mas o que eu ia dizer também em relação à história de G12 é que as pessoas que estão nessa história, as pessoas que criam, como ele sabia que seguindo esses passos facilitaria a indução, ele conscientemente não sabe que está criando canais de hipnose, mas é o que você falou, toda a construção do negócio já é pronta. A arquitetura é hipnótica. Sim, já é feita para que seja louvor, como o Adalberto falou, já é tudo construído para que seja. Nessa direção. Então, Caio, o que eu tenho, por exemplo, em alguns encontros que tem, como ontem, eu estive em Goiânia, esse final de semana, sexta, sábado e domingo, com um grupo da comunidade Vinha, que são provenientes da Igreja Assembleia de Deus, com passagem pela videira. E aí um deles acabou encontrando o site, e quando começou a ler o site, falou: não dá mais, a gente precisa mudar radicalmente o que estamos fazendo. E aí então eles me convidaram para estar com eles esse final de semana, exatamente para ajudá-los, orientá-los com respeito a como viver essa simplicidade do evangelho em comunidade, fugindo dessas doideiras da religião. Uma das coisas que eu conversei muito com os líderes, especialmente, era com respeito a isso, que eu vi na reunião deles, no primeiro encontro que tivemos, muita indução. E eu disse: olha, uma das coisas que é preciso entender é que a mente humana é facilmente induzida. Então abram mão de todas essas frases de efeito, de toda essa indução mental que se faz, ainda que seja de forma inocente, com um bom propósito de as pessoas estarem envolvidas com a verdade, com o Evangelho, com Cristo. Abram mão de tudo isso, deixa que o Espírito atue no coração da pessoa. E façam tudo com simplicidade, nada de induzir a massa, façam isso, façam aquilo, repitam isso, repitam aquilo. Não tente ajudar a Deus. Isso, não tente ajudar nada. Eu falei: Deus sabe agir e Ele sabe como chegar no coração. Então deixa que Deus chega. Deixa Deus se virar. Isso. E foi exatamente isso que eu disse lá. Deixa Deus se virar, que Ele sabe se virar. O Espírito Santo sabe fazer a obra dele, a gente não precisa ajudá-lo. Deus nos mandou apenas transmitir, anunciar as boas novas. Então a gente repete as boas novas da forma mais simples e tranquila possível, e deixa que o Espírito atue conforme Ele quiser. E a gente durma em paz. Porque a gente não precisa ensinar o Espírito a trazer ninguém de volta. A gente não precisa ensinar nada. Durmamos em paz, que o Espírito faz o trabalho dele. Amém. E aí, Zé? Não, eu queria falar o que aconteceu ontem no culto. Eu penso assim, que uma das maiores induções que pode acontecer dentro de uma comunidade, essa comunidade está ligada diretamente ao seu líder. Tudo que o líder fala para ela vira uma lei. E dentro das coisas que você já fez, que eu acho maravilhosa, você fez ontem no culto, onde você repudiou qualquer ligação à sua imagem, à sua presença. Isso publicamente, isso quebra essa coisa, desliga isso na mente da pessoa, de vincular qualquer coisa que venha da sua boca que seja divino. Eu cheguei a dizer: se você está nesse espírito, eu não quero você aqui. Exatamente. Pode ir. E a maior indução que acontece. Seu lugar não é o caminho. Exatamente. E a maior indução que acontece no meio do evangelho, que é essa coisa do líder se permitir ser esse veículo de Deus, esse oráculo de Deus, que sem ele nada acontece, já é uma indução para que as pessoas, tudo que ele fala, e elas não conseguem raciocinar. E quando as pessoas falam: mas vem cá, o que ele está falando? Não, mas pelo amor, não fala do meu pastor, não, o que ele fala para mim é lei. Interessante que nesses encontros, as pessoas perguntam muito sobre a hierarquia no caminho da graça. O Caio é o que manda. E ontem lá mesmo eu disse: não, o Caio não manda nada. E ele não quer mandar em nada. Aí o cara estava filmando, eu falei: você está gravando? Então grava aí. E depois você pode mandar pro Caio. Caio, você não manda nada. Falei: gente, o Caio é apenas um servo. E nós o reconhecemos como um irmão nosso, a quem Deus deu dons, percepção do Evangelho, e que nós somos instruídos, mas é irmão nosso. Ninguém manda em ninguém. A gente
vive o evangelho e um servindo ao outro. Só quem manda é o evangelho. A gente apenas quem manda na gente é o evangelho. Pessoas envolvidas em diversas áreas que vão ajudando a organizar, administrar, mas é simples assim. Inclusive ninguém tem mandato de nada. O sujeito sai a hora que quer, quando quer, se não quer. E se é preciso ser substituído, é a coisa mais simples do mundo. Ninguém fica lá toda hora querendo saber o que é que o Caio acha, o que é que o Caio pensa, o que é que o Caio decidiu, o que é que o Caio mandou. Não tem nada disso. O Caio prega o evangelho. E a gente ouve. E o evangelho é que orienta a vida da gente. Eu não tenho nada a ver com isso. E o legal é que essa turma, por exemplo, de ontem, e talvez devem até estarem assistindo, é gente muito boa de Deus que quer realmente o evangelho. E que está assim, com o coração aberto, dizendo, a gente quer seguir essa simplicidade, mas é complicado seguir lá. Porque a gente não sabe nem bem como é que vai fazer esse negócio. É verdade. Sem alguém para ser o ditador da fé, esse povo condicionado a tantos anos de ditatorialismo, de fascismo espiritual, fica completamente perdido, né? E aí, Braulinho? Ô Caião, então quer dizer que o cara vai para a igreja para cair. Se ele parar de cair, distinguir as coisas, falar assim, agora eu não caio mais, eles vão passar a considerar ele um caído. Não, eles vão considerar ele um caído se ele não cair mais. O que está de pé é caído, o que está caído está de pé. Está de pé. É assim? E é caído literalmente. Tem que cair literalmente. Tem que ter caído literalmente para poder estar na bênção. Porque se ele não cair literalmente, ele caiu espiritualmente. Ele está caído. É o circo, amigo, é o circo. Isso.